Bom, pessoal, essa aqui é a nossa primeira aula sobre equações diferenciais lineares de segunda ordem. Nessa aula a gente vai falar sobre propriedade de solução. Nós não vamos nos preocupar nessa aula em encontrar as soluções. Vai deduzir algumas propriedades sobre as soluções dessas tipos de grafo. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai considerar uma equação de segunda ordem nesse formato, x duas linhas mais p vezes x' mais q vezes x igual a f. Essa equação de segunda ordem, então a gente vai dar duas condições iniciais para ela, para fazer um problema de valor inicial. A gente vai dar uma condição sobre x e uma condição sobre a derivada de x, sempre no mesmo ponto. E aí lembra lá da primeira aula, aquela aula de introdução ao curso, que a gente podia pegar uma equação de segunda ordem e transformar num sistema de ODEs. Então, dá para escrever essa equação de segunda ordem como um sistema. Vou tirar isso daqui. É só fazer essa mudança, y de t igual a x de t. Qual que é a vantagem de fazer isso? A vantagem é que o teorema de existência e unicidade que a gente viu lá vale para essa equação, vale para o sistema, logo vale para a equação de segunda ordem. Então a gente garante que existe, dadas as condições iniciais, você tem o teorema de existência e unicidade para dar suporte nisso aí. Esse truque, ele vale em geral, esse truque de transformar a equação de ordem superior no sistema. Isso aí é a nossa aplicação do truque para um EDO de ordem 3. Então a gente tem um EDO geral aí de ordem 3 e a gente consegue escrevê-la como esse sistema, fazendo mudanças muito simples de variáveis, né? Chamando y de x' e z de x duas linhas. A maioria das coisas que eu vou falar aqui, ela vale, né, vou falar nessa aula, ela vale para equações de ordem superior, desde que você faça adaptações. A gente vai chegar em algum momento que o espaço das soluções tem dimensão 2, né? Porque a gente está na equação de segunda ordem. Se for na equação de ordem k, então vai ter dimensão k. E é fácil entender por quê. Bom, a gente vai distinguir aqui dois PVIs bastante importantes. Esse E10 e esse E01. Esse E10 é o primeiro PVI, a equação é sempre a mesma. Detalhe, a gente está pegando essa EDO homogênea. Na primeira equação, a gente supõe que x de t0 é 1 e x' de t0 é 0. Na segunda equação, a gente supõe algo parecido, ou seja, que x de t0 é 0 e o x' de t0 é 1. A gente vai denotar φ de 0 a solução do primeiro sistema, φ01 a solução do outro sistema. A gente está com o intervalo AB, hoje todo mundo está definindo nele. Bom, por que a gente está fazendo isso? Estou fazendo isso por causa do seguinte. Vamos pegar uma função φ agora, que é uma combinação linear de φ10 e de φ01. Então, a função φ é uma combinação linear das soluções desses problemas aí. Uma coisa que dá para verificar, porque como a equação é linear e homogênea, que essa função φ, ela satisfaz uma equação diferencial, satisfaz a mesma equação diferencial que φ10 e φ01. E se você olhar as condições iniciais dela, quando você fizer φ de 0, vai dar alfa φ10 de 0 mais beta φ01 de 0. Esse φ01 de 0 é 0, então sobe esse cara é 1, então dá alfa. Do mesmo jeito, se você fizer o filhinha de 0, o filhinha de 0 é 0 e o filhinha de 0,1 no 0 é 1, então sobra só o beta. Ou seja, o que a gente está falando é que φ é solução de um PVI parecido com o anterior, só que com alfa e beta quaisquer aí que a gente escolheu para fazer φ. Um teorema muito importante, esse teorema aqui, que diz o seguinte: toda solução do PVI acima, ou seja, desse PVI aqui, toda solução desse PVI pode ser obtida como combinação linear de φ10 e φ01. Simplesmente fazendo esse truque. O fato da soma de soluções ser uma solução é uma coisa que a gente vai chamar de princípio da superposição. Isso segue simplesmente do fato da equação ser linear. Então, quando você pegar uma combinação linear de funções, quando você abrir ali, vai expandir por linearidade.
e do fato da equação ser homogênea, né? Porque tem que dar zero, né? Se não for homogênea, dá problema. Porque você teria, sei lá, do lado direito, você não teria f. Você teria tipo 2f. E aí não seria a mesma equação. Então tá bom. A gente fez o seguinte, a gente pegou uma equação diferencial, achou duas soluções dela, e agora eu estou falando para vocês que qualquer outra solução é uma combinação linear dessas duas. Bom, então a pergunta é o seguinte, será que essas soluções de um PVI, será que elas são diferentes? Ou seja, quão diferentes elas são? Porque a gente já viu que para cada condição inicial você tem uma solução. Mas será que as funções envolvidas ali nessa solução são muito diferentes ou são parecidas? Ou seja, colocando essa pergunta de outro jeito, a questão é de quantas funções a gente precisa para parametrizar todas as soluções de ADO. No exemplo anterior, nós precisamos de duas, né? A gente pegou a φ10 e φ01, mostrou que qualquer outra é a combinação linear delas. A gente vai ver que isso é bastante geral. Quase sempre, se a ADO é de ordem K, você vai precisar de K soluções. Tem hipótese, cuidado. Antes disso, vamos definir alguma coisa sobre funções aqui. Dadas as duas funções φ1 e φ2, a gente vai dizer que elas são linearmente dependentes se existir uma constante k, tal que uma é múltiplo da outra. O contrário de ser linearmente dependente é ser linearmente independente. Você pode definir a mesma coisa definindo por contrapositiva, né? Então você pode definir linearmente independente primeiro, isso que a gente faz aqui embaixo. Então a gente diz que essas funções φ1 e φ2 são linearmente independentes se sempre que você tem uma combinação linear delas dando zero, e esse zero é um zero de função, então tem que ser um zero para todo t, isso vai implicar para a gente que alfa é igual a beta igual a zero. Se isso não for satisfeito, então vai ter uma combinação linear que dá zero sem que alfa seja, e beta seja zero, então passando uma para o outro lado, você chega com a múltipla da outra. Nota que essas definições de LI e LD, elas são as mesmas que a gente viu lá em geometria analítica ou álgebra linear, para quem fez álgebra linear, e elas podem ser estendidas para um número qualquer de funções. Pois bem, exemplos. Por que t quadrado e 2t são LI? Bom, então para ver que t quadrado e 2t são LI, o que a gente tem que fazer? A gente tem que escrever uma combinação linear delas, alfa t quadrado mais um beta vezes 2t, isso aqui é igual a zero. Opa, que zero horrível. Igual a zero. E temos que chegar à conclusão que alfa e beta são zero. Como isso é a igualdade de funções, você pode calcular isso aqui para alguns valores de t, né? Então a gente vai calcular, por exemplo, isso aqui para t igual a 1. Se você calcula para t igual a 1, você chega aqui alfa mais 2 beta é igual a zero. Se eu calcular para t igual a, por exemplo, 3 agora, se eu pegar t igual a 3, eu vou ter alfa vezes 9 mais, do lado de cá vai dar 6 beta igual a zero, que eu posso dividir todo mundo por 3 aqui e ficar com 3 alfa mais 2 beta igual a zero. Bom, se você pegar agora essa equação e essa equação e resolver, isso aqui vai implicar com você que alfa é igual a beta que é igual a zero. Ou seja, essas funções são ali. Mesmo truque, você faz para os outros aí, cosseno e seno. Lembra que é uma igualdade de funções. Então, como é uma igualdade de funções, você pode aplicar o valor de t. Às vezes tem que escolher um valor de t esperto aí para a coisa funcionar. Então, desde já fica esse exemplo aí como exercício para você. Então, bom, o que a gente vai fazer com essas funções então? Como que a gente vai decidir se funções são LD e LI sem ter que fazer essa igualdade? Um jeito de fazer isso é calcular uma coisa que chama Wronskiano. Wronskiano é em homenagem a esse senhor aí, o Wronski, que viveu um tempo atrás e fez bastante coisa em matemática. Quando você tem duas funções, φ1 e φ2, para você calcular o Wronskiano delas num ponto t, você vai simplesmente construir uma matriz. Na primeira coluna dessa matriz você vai colocar φ1 de t, φ1' de t,
Na segunda coluna você vai colocar φ2 de t, φ2' de t. E vai calcular o determinante desse negócio. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ia ficar pra gente φ1 vezes φ2' menos φ2 vezes φ1'. Esse é todo calculado inteiro. Isso é o Wronskiano. É uma conta estranha de se fazer. Então, para que isso serve? Bom, em particular, antes de ver para que serve, vamos calcular em alguns casos aqui. Vamos calcular o Wronskiano desse t quadrado 2t aqui. Você calcula o Wronskiano de t quadrado 2t. Então, o Wronskiano de t quadrado 2t. Isso vai ser o determinante de quem? Determinante de, vou colocar aqui, t quadrado 2t, derivada de 2t, 2. Se eu fizer a conta aqui, vai dar 2t quadrado, né, quando eu multiplico aqui, menos 4t quadrado, ou seja, dá menos 2t quadrado. Então dá para você calcular o Wronskiano de todos aqueles mesmos exemplos que você fez lá da outra vez. Bom, qual que é a graça disso tudo? A graça disso tudo é esse teorema de Wronskiano. O teorema que diz o seguinte: você tem duas funções diferenciáveis. Suponha que tem um ponto t0, só precisa ser um ponto em que o Wronskiano é diferente de zero. Então, as duas funções são ali. Então, você precisa de um ponto com o Wronskiano dando zero para garantir que as funções são ali. Como que prova esse teorema? A prova dele é muito fácil também. A gente faz o seguinte: supõe então que o Wronskiano é diferente de zero e que elas são LD. Então, supõe que φ1 e φ2 são LD. Se elas são LD, então é porque, contrariando a definição de ali, né, vão existir alfa e beta, constantes não ambas nulas, tais que isso aqui é verdade para todo t, ou seja, uma é múltipla da outra. Se a gente deriva essa expressão, a gente chega nessa outra coisa aqui. Bom, qual que é o sistema associado que essa coisa aqui satisfaz? Se você pensar isso aqui como um sistema linear nas variáveis alfa e beta, a matriz dos coeficientes ela é justamente o Wronskiano. Tá, mas eu estou falando que existe solução não nula para esse sistema. Ou seja, existem alfa e beta não nulos. Se eu estou falando que existe uma solução não nula, então eu estou falando que o determinante desse sistema tem que ser diferente de zero. Certo? Ou seja, isso contraria a nossa hipótese. Então, assim, pega esses caras, escreve como sistema linear. Então vai ficar algo do tipo assim, φ1, vou colocar já o alfa e beta aqui, igual a 0, 0. φ1, φ2, φ1', φ2'. Por hipótese, eu tenho que esse cara aqui é não nulo, mas se esse cara fosse não nulo, só teria solução nula para o sistema. Como existe solução alfa e beta não nula, significa que essa matriz ela tem determinante zero, se ela não é invertível. Então, esse teorema é verdadeiro e a demonstração é facinho. Nota que a recíproca não é verdadeira, né? Pensa um pouco na recíproca usando esse exemplo em particular nosso aqui. Opa, esse aqui. Esse do t ao cubo e do módulo de t ao cubo. Se você olhar no exemplo anterior, esses caras aqui, essas funções são ali, mas o Wronskiano é zero. Então, de fato, a recíproca desse teorema não é verdadeira. Mas ela pode ser se você diminuir o seu conjunto de funções. Por exemplo, se as funções que você está pegando para calcular o Wronskiano são soluções de um EDO de segunda ordem, ou homogênea, então o Wronskiano é diferente de zero se só se as funções são ali. Então, quando você restringe ao espaço de solução de EDO, esse teorema é verdadeiro. Tem um corolário aqui que é bastante útil para fazer conta, em particular tem a fórmula de Abel. O corolário diz o seguinte: se você está no espaço de solução de EDOs,
Então, o Wronskiano ser diferente de zero em um ponto significa que o Wronskiano é diferente de zero em todo ponto. A demonstração disso aqui é muito fácil, principalmente se você usar a fórmula de Abel-Liouville. Demonstrar Abel-Liouville não é muito difícil, segue bom, essa expressão aqui você deve se lembrar dela como sendo de um fator integrante, né? Então, assim, é facinho. Bom, fazendo isso, então a gente consegue provar, estudando o Wronskiano, né? A gente consegue provar esse teorema, que é uma espécie de teorema fundamental para solução geral de EDO de segunda ordem. Você pega duas funções diferenciáveis, que são soluções LI dessa equação diferencial. Então, qualquer outra solução que você pegar vai ser escrita dessa forma. Se você já fez álgebra linear, significa que φ1 e φ2, sendo soluções LI, elas são uma base para o espaço de soluções. Se você não fez álgebra linear, não se desespere. Você vai só chegar que qualquer solução é combinação linear das outras duas. Como que prova esse teorema? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar φ1 e φ2 soluções LI e vamos pegar φ uma outra solução. Nosso objetivo é provar que φ pode ser escrito como combinação linear de φ1 com φ2. Beleza. Se φ1 e φ2 são soluções LI, em particular eu tenho um T0 que satisfaz isso aqui. Um T0 que o Wronskiano não é zero. Aí vamos pegar esse sistema, considerando um sistema de umas variáveis Z e W. Se você pega um sistema desse jeito, desculpa, aqui tem um filinha, tá? Aqui tem um derivado. O determinante desse sistema é o mesmo truque de antes, ele é o Wronskiano. O determinante da matriz de coeficientes aqui, a matriz de coeficientes são os φ's, né? É o determinante da Wronskiano. Esqueci o diferente de zero. Como isso aqui é diferente de zero, o sistema vai ter única solução. Então a gente acha uma única solução para esse sistema, ZW, igual a um alfa beta. Suponho que a alfa beta resolve o sistema. Agora vamos definir uma outra função aí, vamos definir a função sigma de t como sendo desse jeito. Alfa φ1 mais beta φ2. Esse alfa e beta é o que você achou aqui na solução. Esse φ1 e φ2 são as duas soluções ali que você tinha. Bom, certamente esse sigma é solução do EDO, porque eu estou pegando a combinação linear e a EDO é homogênea, linear homogênea. Se você confere as condições iniciais, o sigma satisfaz as mesmas condições iniciais que a φ deveria satisfazer. Mas pelo teorema de existência de unicidade, isso não pode acontecer, né? Então o teorema de existência de unicidade garante que φ é igual a sigma, logo φ é a combinação linear dessas duas funções aí. Facinha a solução, né? Esse truque da gente, facinha a demonstração, esse truque da gente pegar isso aqui e escrever como sistema em ZW, a gente vai usar muitas vezes no curso ainda. Bom, resolvemos equações homogêneas. O que a gente faz com as não homogêneas? As homogêneas, elas são um problema, porque assim, você está pegando a sua equação, ela é não homogênea. Suponha que você tem duas soluções. Você tem duas soluções dessa EDO. Uma coisa que a gente sabe é o seguinte, o x1 menos x2 é a solução da homogênea. Porque quando você fizer x1 e x2, colocar aqui, você vai satisfazer todos esses termos. Aí aqui do lado direito teria tipo um f menos f, que é igual a zero. Então, subtração de duas soluções é uma solução da homogênea. Como que a gente vai fazer para achar uma solução geral da equação não homogênea? A gente vai pegar uma solução particular qualquer da homogênea e vai pegar duas soluções ali. E isso aqui vai ser a minha solução geral da equação não homogênea. Então, a solução geral da equação não homogênea vai ser composta da solução geral da homogênea e de uma solução particular da equação não homogênea. Problema, a gente não sabe nem achar as soluções ali da equação homogênea, muito menos a gente sabe achar as soluções particulares da não homogênea. Então, assim, na próxima aula é basicamente isso que a gente vai fazer. A gente vai ver como, de fato, achar as soluções. Já que a gente já sabe qual é a expressão geral dela, nosso objetivo agora é, de fato, encontrar quem são esses φ1, φ2, xp. Beleza? Então era isso. Até a próxima aula.